Oi, gurias, tudo bem? Meu nome é Tamara. Eu tô aqui para falar com vocês a convite da Adri, da Filosofando com as Guerreiras. E eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história, da minha relação com a minha mãe. E como a nossa relação foi se transformando ao longo dos anos e como ela tá hoje. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, a minha mãe casou aos 20 anos. Aos 21, exatamente 10 meses depois do casamento, eu nasci. Aos 29 anos, ela já tinha 4 filhos. A minha irmã mais nova tem 8 anos a menos do que eu. E a minha mãe teve uma vida, assim, antes do casamento, bastante difícil, bastante pobre, bastante sofrida. A minha avó não era uma mãe, né, amorosa, nem foi uma avó amorosa, não é essa a recordação que eu tenho dela. Eles perderam um pai muito jovem, muito cedo, e a minha avó foi uma grande guerreira. Ela criou 7 filhos com muito trabalho, com muito suor, mas não conseguiu dar amor e carinho para eles. E a minha mãe vem de uma família assim. Quando ela conheceu meu pai era de uma família mais bem-sucedida, melhor financeiramente. E ela viu no meu pai uma porta, uma tábua de salvação, sabe? Mais de uma vez ela me disse isso, que ela casou para poder sair de casa e ter uma vida diferente. E aos 29 anos, então, ela já tinha 4 filhos. Nós morávamos em Torres. O meu pai fez alguns negócios não muito bem sucedidos e nós terminamos nos mudando para Porto Alegre. Eu tinha acabado de fazer 8 anos e eu me lembro muito dessa cena. Nós viemos de Torres para Porto Alegre de ônibus, em 3 assentos, e nós éramos 5. Minha mãe estava grávida da minha irmã mais nova, porque não tinha dinheiro para comprar assento, né, no ônibus para todos. Como eu já tinha 8 anos, então eu vim sozinha numa poltrona e os meus irmãos vieram no colo da mãe e do pai. O meu pai não era e nem nunca foi uma pessoa assim como os homens daquela época. Ele não foi educado nem criado para ajudar. Então a minha mãe fazia tudo sozinha, né? Todo o serviço da casa, cuidar dos filhos. Então tudo que ela podia fazer nos negócios que eles tiveram, ela sempre participou, ela sempre ajudou. Mas ela era muito... É até difícil falar. Submissa ao meu pai. Eu cresci vendo a minha mãe quase se humilhando para pedir que ele desse um dinheiro para ela, sabe? Eu me lembro assim dela sentadinha na cama, pedindo assim se ele podia dar tipo R$ 20, R$ 50, porque ela precisava comprar umas roupas para as crianças, porque ela precisava fazer alguma coisa pra gente. E sempre foi assim muito difícil para mim ver isso. Eu não achava justo. Por outro lado, a minha relação com ela não era uma relação amigável, boa, sabe? Eu sempre tentava ser uma filha boazinha, perfeita, obediente. Eu sempre ajudei a cuidar dos meus irmãos, ajudei a cuidar da casa, a limpar, a fazer. E parece que eu nunca era boa o suficiente, era assim que eu me sentia, sabe? Quando a gente ia comprar alguma roupa, fazer alguma coisa, ela não conseguia me elogiar, ela não conseguia dizer assim, ah, ficou bonito em ti. Eu ia sorrir, ó, eu tenho uma boca bem grande, né? Ah, muitos dentes. A Adri, que é dentista, deve ser uma alegria para um dentista ver uma boca tão grande, né? Tão fácil de mexer. Mas eu me lembro que as minhas fotos... Me lembro não, né? Eu tenho as minhas fotos de quando eu era criança e depois de adolescente. As minhas fotos são sempre com um sorriso amarelo, sempre assim, ó. Porque eu abri um sorrisão e minha mãe dizia assim, fecha a boca porque aparece até teu último dente. Ou a tua canela é muito fina. Ou essa roupa não ficou bem em ti, mas ficou bem na tua outra irmã, sabe?
E eu fui crescendo assim, achando que ela não me amava, ou não sentindo todo esse amor, não entendendo a relação dela com meu pai, dessa submissão, não entendendo às vezes por que ela não conseguia demonstrar o carinho, aceitar o carinho que a gente dava. Muitas vezes a gente ia abraçar e ela nos empurrava, sabe? Tipo, o que tu quer? Ela não aprendeu a receber esse carinho. Ela não recebeu esse carinho a vida inteira. E o meu pai, apesar de não ser um pai participativo nas tarefas de casa, ele sempre foi muito amoroso conosco, muito carinhoso. Então, a gente tinha necessidade, eu tinha necessidade de compartilhar esse carinho, esse amor, mas ela não estava aberta para receber. Ela não conseguia receber. E o que eu tenho para dizer para vocês é que eu me tornei adulta, não querendo ser como a minha mãe, não querendo ter a vida que ela tinha, não conseguindo olhar para ela e imaginando assim, nossa, ela é minha inspiração, eu quero ser que nem a minha mãe quando crescer. Tudo que eu não queria ser era como ela. Eu não queria ser como as minhas tias, as irmãs dela, e eu não queria ser, muito menos eu queria ser como a minha avó, a mãe dela tinha sido. E eu sempre fui a guerreira. Eu assumi as coisas da casa, eu assumi os meus irmãos. Eu acho que muitas vezes eu assumi o papel dela como mãe. Os meus irmãos, mais de uma vez, ou a minha vida inteira, eu fui chamada de general. Porque eu comandava, porque eu controlava, porque eu estava na frente. E assim eu cresci. Quando eu tinha 17 para 18 anos, meu pai decidiu ir morar nos Estados Unidos, tentar a vida lá, para dar uma vida melhor pra gente aqui. E nós ficamos, nós 4 e minha mãe no Brasil. E durante 4 anos e meio, nós ficamos sem ver o meu pai. Não tinha essas facilidades que a gente tem hoje, então, quando muito, uma vez por mês, nós falávamos com ele por telefone. E foi a primeira vez que eu olhei para minha mãe com um olhar diferente e eu tive orgulho dela. Eu vi o quanto foi importante esse afastamento do meu pai para ela crescer, porque a minha mãe não ia nem no mercado sozinha. Tudo, ela trabalhava muito, mas sempre na dependência e na sombra do meu pai. E ela era outra mulher, sabe? E eu me lembro que quando meu pai, 4 anos e meio depois, disse que ia voltar para o Brasil, a viver conosco, ela entrou em crise, porque ela disse, como é que vai ser agora, né? Eu não quero perder a liberdade que eu conquistei. E eu me lembro que eu já tava com uns 22 anos para 23, eu disse pra ela assim, nós nem vamos deixar ele fazer isso contigo, sabe? E eu mais uma vez me coloquei naquele papel, assim, ó, não te preocupa que eu te protejo, porque ele não vai ousar fazer isso contigo de novo. Olha só, né? A pessoa se achando, né? Melhor bolachinha do pacote. Porque eu me achava super madura, super capaz, super tudo. E o pai veio, não deu certo. Em 98, ele resolveu voltar para os Estados Unidos de novo e convidou minha mãe para ir junto com ele. E minha mãe não sabia se ia ou se não ia. Conversou comigo, eu disse, mãe, vai. Porque se tu não for, tu vai perder o teu marido. E tu vai ficar por causa de nós aqui, sabe, no Brasil. E daqui a pouco a gente, né, eu caso, saio de casa, cada um vai ter a sua vida e tu vai ter aberto mão da tua vida por nós e não, isso não é justo. E ela foi. E ela tá nos Estados Unidos junto com meu pai até hoje. Então, desde 98, já são mais de 20 anos e eu não preciso dizer pra vocês que eu toquei a minha vida aqui. A nossa relação à distância, mesmo à distância, sempre foi uma relação não tão próxima, assim, fria, sabe? Não, às vezes ela me ligava, mas era para contar o problema de uma outra irmã, era para se colocar numa situação, uma posição
de vítima, assim, às vezes ela falava comigo sobre uma das minhas irmãs e nem perguntava se eu estava bem. E quando eu acordei para a vida, assim, para a espiritualidade em 2006, e aí é uma outra história, eu conto um outro dia para vocês, eu me dei conta que eu não queria mais aquilo para mim, sabe? Aí um dia ela me ligou e disse: mãe, tu já fez alguma coisa diferente? Não, não fiz. Eu disse: então quando tu fizer, quando tu mudar a tua atitude, tu volta pra conversar comigo. Que eu não vou mais ficar te escutando, sabe? As mesmas lamentações todos os dias, porque eu também tenho as minhas dificuldades. E eu também quero ser acolhida, sabe? Quero que alguém olhe pra mim e pergunte: como é que tu tá? Eu sei que naquela ocasião ela ficou bastante chateada comigo. E eu peço desculpas hoje. E passaram-se os anos, eu achei que a minha relação com a minha mãe estava super bem resolvida, apesar de ser esse tipo de relação assim, cada uma na sua: oi, tudo bem? Tá tudo certo? Tudo bem? Tá bem de saúde? Como é que não tá, sabe? A gente se fala, enfim, se falava. Até que eu me dei conta no final de 2018, eu fui apresentada à oração do perdão, ao Ho'oponopono. Eu já tinha ouvido falar, mas não tinha ressoado com o meu coração, e eu comecei a praticar o Ho'oponopono diariamente, com bastante disciplina, pedindo realmente para o Criador me libertar das minhas prisões, me libertar dos meus medos, dos meus sentimentos negativos, das rejeições, enfim, de tudo aquilo que a gente sabe que nos aprisiona, né? E que às vezes a gente não tem nem consciência. E aos poucos as camadas foram assim, como se fosse uma cebola, sabe? Vai abrindo uma coisa, uma gavetinha aberta, a gente se descobre lá num sentimento que a gente não lembrava que tinha. E o ano passado, no meio da pandemia, acho que a gavetinha do meu relacionamento com a minha mãe se abriu de novo. E eu me dei conta que eu tinha alguma coisa que não estava bem resolvida, sabe? Com a maternidade, com a minha mãe, porque eu estava repetindo com o meu filho algumas coisas que eu dizia que eu não queria ser, que eu não queria fazer. E eu pedi para Deus me mostrar um caminho, sabe, para eu me libertar de tudo isso e resolver, porque eu realmente vim para essa vida e estou no momento assim muito decidida a resolver o que eu vim para resolver nessa vida. Que numa próxima encarnação eu quero ter coisas diferentes para resolver. E me surgiu a oportunidade de constelar, de fazer uma constelação familiar. Eu fiz 2 vezes uma constelação familiar individual, não aquelas coletivas. Gente, foi libertador, porque eu me vi no relacionamento com a minha mãe. Eu entendi que até aquele momento da minha vida, eu, com 46 anos já, que eu estava fazendo, eu não honrava a minha mãe. Eu não honrava o feminino da minha vida, porque eu não conseguia honrar nem as minhas tias, nem a minha avó. Eu achava... Foi a primeira vez que eu me dei conta do que eu pensava sobre elas, sabe? Que elas eram mulheres fracas, que elas não tinham o valor que elas tinham, sabe? Eu não conseguia enxergar e honrar tudo que elas foram e tudo que elas representam ou representavam na minha vida, porque eu também era elas também faziam parte de mim e eu não estava honrando simplesmente. E foi tão libertador acolher esse feminino em mim, acolher a mulher corajosa, a mulher guerreira, a mãe dedicada, a mãe amorosa que ela foi e que ela é com a gente, do jeito que ela consegue, do jeito que ela pode ser. Não aquela expectativa que a gente cria da mãe perfeita, sabe? E eu passei a honrar o feminino da minha vida. E desde então, quando eu passei a ter esse olhar diferente, e sabe, e não é só o mental,
quando ressoou no meu coração, quando eu entendi isso verdadeiramente, a minha relação com ela simplesmente se transformou. Eu nunca disse uma palavra disso para ela. Mas hoje a gente se fala todos os dias pelo FaceTime, se vê, né? E ela se senta pertinho do portal para conversar comigo, me conta coisas, sabe? A gente conversa. Eu tenho paciência para ouvir, eu tenho paciência para falar. Ela começou a falar comigo sobre espiritualidade. Eu tenho feito envio de reiki para ela, de frequência de cura arco-íris. Eu não sei, é difícil até explicar para vocês. Porque hoje eu consigo olhar para minha mãe e admirar. Eu admiro a mulher que ela é. A mulher que ela foi. E a mulher que ela ainda vai ser. Então, gurias, o que eu posso dizer para vocês é que toda transformação ela começa na gente. Porque eu sempre olhei e achei que ela era um problema. E era eu, né? Não é que seja um problema, mas quando eu olhei para mim e reconheci que eu era parte de tudo aquilo e que eu precisava aceitar e reconhecer e, acima de tudo, honrar quem elas foram, quem elas são e quem elas ainda serão, o nosso relacionamento se transformou. Eu espero que cada uma de vocês que ainda tem alguma dificuldade com a mãe ou com o feminino na sua vida, se reconheça e receba do fundo do meu coração o meu amor, a minha gratidão de poder compartilhar isso com vocês. E antes de eu terminar e encerrar, quando a Adri me fez o convite, eu conversei com a minha mãe e perguntei para ela se eu podia compartilhar a nossa história, porque às vezes é só a gente que tá sentindo dessa forma, né? O outro não sente assim. Eu conversei com ela e ela disse que sim, que eu podia, assim, compartilhar com vocês. E eu tô aqui fazendo isso. Eu me emocionei, porque tem histórias que, mesmo com a emoção, mesmo que eu tenha chorado, não é porque dói, mas é porque hoje realmente me tocam, sabe? E eu sou grata a Deus, eu sou grata ao Criador pela oportunidade que eu tive de transmutar esse sentimento, pela oportunidade que eu tive de ter um novo começo com a minha mãe. Enquanto nós duas estamos aqui, enquanto nós duas ainda somos jovens. E mesmo que a mãe de alguma de vocês já tenha partido, já não esteja mais aqui, gurias, é possível sim ainda mudar, tá bom? É possível sim transmutar essa energia, porque não existe presente, nem passado, nem futuro. O tempo é único, é só. É o que nós temos e a gente pode mudar. A energia é quântica. Sempre é possível transformar. Gratidão por tudo, um beijo no coração de cada uma de vocês. Namastê.